E nós vamos fazer contato com a antropóloga, cientista política, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos, bom dia a você. Jaqueline, ontem uma operação policial realizada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 18 mortos, segundo a Polícia Militar Fluminense. Já a Defensoria Pública do Estado fala em pelo menos 20 pessoas que teriam morrido nessa operação. E aí, a gente analisando os dados, Jaqueline, em pouco mais de um ano, o governo Cláudio Castro já acumula 3 das 5 chacinas mais mortíferas do Rio de Janeiro, incluindo essa de ontem. Como é que você vê mais esse episódio e também uma certa naturalização, porque de repente esse tipo de coisa, esse tipo de fato que é lamentável para de simplesmente chocar as pessoas e parece que faz parte da ordem natural quando não deveria fazer parte, Jaqueline? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que chamar a atenção é que o governador do Rio de Janeiro, ele é um garoto propaganda, ele não governa. A segurança, né? O que nós estamos assistindo no Rio, que é a crônica das chacinas anunciadas, nós já vimos em outros lugares do mundo, quando se autonomizou de forma predatória o poder de polícia. Então, nós estamos assistindo à constituição de governos policiais. Sempre que você tem elevada matança, sempre que se tem alta taxa de letalidade, é porque temos a disseminação da corrupção político-policial. Interessa à governança do crime, ao CNPJ do crime, a guerra contra o crime, a falsa guerra contra o crime, porque a falsa guerra contra o crime cria a paz do arrego, a paz da propina, através da paz do cemitério. O que são as chacinas? A chacina é uma limpeza de terreno. A chacina nada mais é do que o Estado agindo como uma imobiliária, uma agência reguladora do crime que tira alguns para pôr os seus traficantes, os seus criminosos de estimação. Eu gostaria de deixar claro que matar bandido não controla, não reduz o crime. Na verdade, governa-se com o crime e não contra ele. Mas por que eu estou dizendo isso? Vamos nós. Primeiro que a vida do criminoso, de favela, da periferia, vale pouco. Ele é um precarizado, uma mão de obra descartável, e ele morto interessa aos donos do crime, porque é menos um para delatar e menos um para sustentar na cadeia. Tá certo? Para manter de boca calada dentro da cadeia. Então, para a vida do crime, você não pode recuar. Você tem que ir para cima tirando, porque senão você leva tiro de quem vem de trás de você. Para a quem interessa a vida do suposto criminoso? Interessa para a polícia e para a justiça, porque a vida do criminoso é a galinha dos ovos de ouro da investigação da inteligência. Porém, numa lógica de corrupção, também interessa para o jogo corrupto político-eleitoral, a morte do criminoso. Por quê? Porque faz subir o preço da propina, o preço do alvará e se mantém o esquema. Na verdade, o que se faz é criar alianças criminosas. Eu gostaria de deixar claro que hoje no Rio de Janeiro, 63% do território da cidade e 40% da população está sob o comando de governanças criminais aliancista, que não trocam tiros com a polícia, com setores policiais e também onde não se dão as operações, correto? Então, o que você tem é uma reorganização dos grupos criminais no Rio de Janeiro. A chamada guerra contra o crime cria grupos criminais, dissemina grupos criminais, e é esse dinheiro do crime que alimenta a caixa 2 de campanha. Então, matar tem dado mérito, e morrer tem dado merecimento. Matar é fácil, sai barato e tem alta rentabilidade política eleitoral. A vida do policial também, a vida do Bruno que morreu, a vida da dona Letícia e das demais pessoas, pouco importa, porque a polícia veio de lá. Também é um barateamento da vida do policial. Podemos detalhar como isso se constrói, como é que se constrói um partido policial, como é que a faca passa ela mesma a definir a intensidade do seu corte e a serviço do que está. Percebem? Estamos falando, sim, que o Estado funciona como agência reguladora do crime. Os administradores da morte se chamam Estado e grupos criminais, que quando se aliam, criam um novo tratado de Tordesilhas, para definir, para dividir os dividendos da economia criminosa itinerante em rede com lastro político eleitoral. Agora, nesse caso, possibilita inclusive a criação do que você já definiu também, Jaqueline, de um poder privatista do poder de polícia, São fins e projetos particulares na prática, só que nesse caso temos agentes estatais que estão colaborando, no caso, com esse poder privatista também. Sim, mas porque o que interessa é o CNPJ do crime não pode morrer. O cancelamento do CPF de suspeitos, sim. Porque isso, como eu falei,
faz parte da própria economia política. Quando você tem uma elevada taxa de letalidade, é porque você tem uma elevada taxa de corrupção disseminada, né? Nos esquemas de corrupção, né, que produzem, cuja lavagem de dinheiro se dá em campanhas eleitorais, né, em candidaturas eleitorais. Portanto, inventa-se crise, fabrica-se crise para ter cheque em branco. Né? Então, não tem ninguém pensando segurança, tá certo? Segurança pública. Nós estamos falando de resultado eleitoral, de produção de publicidade, a população fica com medo, acha que a coisa não tem jeito, que nada mais tem jeito, né? Que é assim mesmo, né? Correto? Então, na verdade, o que nós estamos assistindo é a total disseminação do dedo nervoso a serviço de interesses privatistas e particulares. Isso vulnerabiliza a polícia como instituição. Quanto mais desrespeitada, quanto menos acreditada é uma polícia, quanto mais a população acha que a polícia faz Troia, que a polícia faz operação vingança, mais resistência armada à presença, expectativa de presença e forma da ação de polícia se vai ter. Outra coisa é que operação policial, como eu já disse aqui, ela é o estado da arte da ação de polícia. As operações policiais, né, elas são um recurso caro e nobre para fazer o relógio andar para trás, para produzir baixa zero e não matança, para intervir em cenários de elevada incerteza, risco e perigo para a população e para o policial. Mas aqui banalizou. Por quê? Porque é uma dimensão publicitária. É a única coisa que o cidadão comum consegue enxergar, né, que a polícia estaria fazendo. Ninguém vê inteligência, ninguém vê investigação. A taxa de investigação da polícia no Rio de Janeiro é de 11% de sucesso apenas na elucidação de homicídio. Isso é uma vergonha. É um crime, né, cujo padrão mínimo de elucidação em todo o mundo é acima de 50%. Tá certo? Então não se trata. Por que é mais barato matar? Porque assim você cala, queima arquivo. Assim você mata a galinha dos ovos de ouro, que permitiria desmontar os esquemas de corrupção com crime. Aqui se governa com crime e não contra ele. O Estado tem funcionado como uma agência reguladora do crime. E isso dá voto, sim. Isso faz voto de cabresto, sim. Isso produz dinheiro para a campanha eleitoral, um dinheiro que eu já falei aqui também, que não precisa ser declarado. Então, que fique muito claro, né, que a letalidade não vem dissociada da corrupção política, não. Ela tem o lastro da corrupção política. Então, quando as polícias são tomadas de assalto por grupelhos que estão interessados no seu poder, no seu prestígio, então hoje o governador está algemado em seu gabinete. Ele não manda nada. Ele entregou a segurança pública de porteira fechada. Né? O que está se fazendo é produção de publicidade. Vamos nós, era para fazer uma operação para conter assalto de banco. Por acaso o banco estava dentro do Complexo do Alemão? Porque lá moram 75 mil pessoas. Tá certo? Tinha uma quadrilha de assalto a banco lá dentro, recortaram a área onde iam atuar. Não, percebam que quanto mais frágil é a missão, mais você tem permissividade do liberou geral e do tá tudo dominado ali na esquina. Né? Então, não tem crise nenhuma de segurança. A crise é inventada para legitimar essas práticas que, na verdade, alteram o preço da propina. Você limpa o terreno, tira de um criminoso, de um grupo criminoso, por exemplo, do Comando Vermelho, para dar para os comandos aliancistas, aqueles que negociam com os grupelhos corruptos do Estado. Tá certo? Não é por isso é que a milícia cresceu no Rio de Janeiro, é por isso que hoje 60% dos territórios estão sob o comando criminoso armado de aliancistas destes grupos, né? Policiais corruptos e políticos. É disso que nós estamos falando. Isso é muito sério. Isso já aconteceu em Chicago, já aconteceu em outros lugares. Né? O governo policial insensado, né? Que está acima da polícia. Tem que lembrar que colocar 400 pessoas para fazer uma operação é retirar policiamento de 160 mil moradores. Não tem como sustentar, não há estoque de repressão. A polícia não tem como sustentar uma operação indefinidamente para garantir segurança. Ali se esquentou a chapa, inviabilizou a vida, produziu prejuízo. A polícia gastou, naquela operação, gastou mais de 300 mil reais em recursos do Estado e não arrecadou de saldo operacional nem 160 mil reais, além de inviabilizar a vida econômica. Porque que eu saiba, já cansei de dizer aqui, né? O tiroteio, o confronto armado não consta na legislação trabalhista para indenizar o trabalhador que não pode voltar para casa, não pode sair do trabalho, né, porque está debaixo de tiroteio, não é mesmo? Então, para que serve? Temos 40 anos de guerra contra o crime no Rio de Janeiro, sem vitória ou derrota. Temos a crônica da chacina anunciada, como eu tenho dito. Então, a chacina interessa para grupos criminosos, tá certo? E interessa para grupos corruptos dentro do Estado, que são os gestores da morte, tá certo? Porque barateia atividade criminosa de um lado.
como eu tenho insistido aqui. Tá? Então, matar tem rendimento, a matança tem rendimento, sim, político, econômico, para financiar candidaturas eleitorais. É disso que nós estamos falando. Né? Então, essa publicidade macabra deixa todos nós desesperados, né? E o medo não se adia, a insegurança não se adia, e a gente vai dando cada vez mais cheque em branco, mais procuração em aberto para agir em nosso nome, sequestrando o poder de polícia da sociedade e das instituições policiais. Então, quanto mais se faz operações banalizadas como essa, não está se produzindo repressão nenhuma. Está morrendo na praia depois de nadar, está trocando 6 por meia dúzia, está enxugando gelo, mas está criando espetáculo visual para aparecer na mídia. Tá certo? Para produzir resultados eleitorais. É disso que se trata. Né? Isso é muito sério. Isso nós não somos originais disso, não. Isso é velho conhecido. Né? Então, as chacinas estão aí para isso, para fazer limpeza de terreno, né? Para o Estado funcionar como uma imobiliária que arrenda territórios para os seus traficantes de estimação. Né? Então, todas essas operações se dão em áreas de comando vermelho. Não se dão em área do ADA, não dá em área do 3º Comando Puro, que está articulado com a milícia e que são aliancistas, não fazem trocação. Negociam, né? Negociam o preço da propina, né? O preço de apoio eleitoral, né? A determinados tipos de candidatos, não é mesmo? Então é isso que nós estamos falando e vamos pôr os pingos nos is. Não tem ninguém aqui produzindo segurança pública, não, porque segurança pública é mobilidade, segurança pública é circulação de ideias, valores, mercadorias, bens e serviços. Você não pode inviabilizar a vida de 75 mil pessoas. Né? Ah, a inteligência disse que eu não sei. Bom, então, se a inteligência deu informação, por que não se agiu com inteligência? Por que não se usou a inteligência? Por que o resultado é esse? É dedo nervoso? A polícia não tem padrão de tiro? Por tipo de armamento e modalidade de tiro defensivo? Qual é a taxa de êxito? Há controle sobre o gasto de armamento e munição per capita por policial? Não, não há. Tá certo? Então, tem uma intencionalidade, né, nessa mão nervosa, nesse dedo nervoso, nesse dedo amador. E a vida do policial também é barateada, porque ela sai de lá. A maior parte dos policiais mora na periferia, né, vem de origem humilde. Então, o policial vai para lá agir achando que ele é herói, né, mas ele é uma mercadoria, um zumbi de patrulhamento, um morto-vivo, porque a vida dele é tão barata quanto a vida dos populares que lá estão. Né? Então, perceba que a matança faz a alegria do crime organizado de um lado, tá certo? E dos esquemas policiais, porque senão se revela quem está por trás dos esquemas. Né? Você está matando a galinha dos ovos de ouro e queimando o arquivo. É disso que nós estamos falando. Né? Então, que seja sério. Estou limpando o terreno para entregar para outro. Quem é que tem criminoso de estimação? Qual é a política? A política do governador é dos 3 S's. Susto na população, surto de autoridade, que já perdeu, e soluço operacional na esquina, que não controla território nem população. Como eu quero dizer, nenhuma polícia do mundo tem estoque repressivo. Quando você sobreemprega, banaliza o principal recurso que uma polícia tem, que são as operações. Né? Para que existem as operações? Eu já falei aqui, 51% dos países da ONU criaram unidades especializadas de policiamento. Para quê? Para fazer o relógio andar para trás, para esfriar a chapa, para entrar em situações que são irreversíveis. Né? É para ser um cirurgião, para agir com corte preciso. Aqui se atira muito, se atira mal. Qualquer um atira como a polícia. Não tem padrão de tiro, não tem controle do uso potencial e concreto de força. Que tipo de repressão é essa? Cada vez que você usa a repressão assim, você escasseia a repressão, deixa a instituição nervosa, cansada, a polícia está cansada, porque ela está sendo aparelhada por dentro, tomada de assalto por dentro, e a polícia do bem está sendo expulsa da rua pela polícia dos bens, que é a milícia. E isso interessa aqui. Aqui quem está fazendo os policiamentos no cotidiano são firmas clandestinas de segurança, de parentes de policiais corruptos, conectados com o partido político policial, né, e grupos armados. Porque o policial mesmo está acuado. Ele está acuado, tá certo? Então, para que serve? Como é que você pode pegar uma operação policial que é fundamental e banalizá-la? Para criar exceção. Só que aí você gera incapacidade ostensiva, a polícia fica exaurida, cada 400 pessoas que você põe é porque você mobilizou 800, que na verdade você retirou policiamento de 360 mil pessoas, tá certo? Porque gerou escassez de polícia. Tá certo? A capacidade de pronta resposta da polícia em atender a emergência da população também vai para o beleléu. Essas operações não são para atender a urgência da população. São chamadas operações programadas, em que a polícia atende a sua própria demanda. Problema algum. E por isso mesmo, elas são, por serem programadas, são elas que inauguram a festa, são elas que inauguram o show. E sendo assim, elas controlam todas as variáveis. Portanto, os resultados matança
está fazendo limpeza de terreno nos territórios do Comando Vermelho. Estamos diante de um novo Tratado de Tordesilhas, um novo Tratado de Tordesilhas que está dividindo entre governança criminal autônoma policial e governança criminal dos aliancistas, dos governos criminais, que é quem dá o alvará, dos governos policiais, que é quem dá o alvará para o funcionamento do CNPJ do crime. E isso funciona com essas bravatas moralistas de combate à guerra, né? Com combate na guerra, porque dá voto. Porque antes de dar voto, dá dinheiro para fazer campanha. É disso que nós estamos falando. Então não tem crise nenhuma, as chacinas são fabricadas, né? Isso percebe-se que a polícia autonomizou, né? Sentaram na cadeira do governador. Ele é o ventríloco. Ele é o ventríloco, como era o Witzel. Por isso, nesse governo, tá certo? Este governo, né, é o governo das chacinas. Tá certo? Curiosamente, não é mesmo? O governo das chacinas. Será por quê? Né? Se não produz segurança, se tem 40 anos de guerra, sem vitória ou derrota, né? O CNPJ do crime não morreu. Cancelar CPFs de criminosos sai barato. Como eu estou dizendo, manter um criminoso na cadeia de boca fechada custa caro para o crime. Né? Esse sujeito é mal pago, morrer, a gente substitui, o crime substitui ele rapidamente. Ele deveria interessar, como eu tenho falado, a justiça e a polícia. Né? Não estão trabalhando com inteligência, com uma taxa de elucidação de crime vergonhosa como essa, não querem saber como funciona o crime organizado, não querem saber quem manda, quem está, né, nos bairros nobres mandando na economia criminosa no Rio de Janeiro e lucrando com o arrendamento dos territórios populares. Então, por isso, mata é queima de arquivo. Tá certo? Qual o sentido disso? Qual o rendimento? Por acaso matar indivíduos matou a organização criminosa? É substituível, o sujeito ganha mal, entendeu? Ganha mal, atira mal, não sabe nem se defender, entendeu? Como criminoso, e não pode recuar, como eu disse. Se ele recuar, ele leva tiro dos seus patrões. Então ele tem que ir para frente. A vida dele nada vale. Né? Ele é uma mercadoria, uma commodity política. Então, quando a gente olha muita matança, alta letalidade, pode ter certeza que você tem uma disseminação das práticas de corrupção política, policial. Tá? Então, quem está governando, é isso que se trata. Tá? Querem saber como é que funciona isso? Como é que funcionou em Nova York? Como é que funcionou em Chicago? Como é que foi isso antes da New Scotland Yard na Inglaterra? Pois é, não tem novidade nenhuma, não. Quando você tem a autonomização predatória do poder de polícia constituindo partido político, é isso que dá aparelhamento. É isso que está dando. Então, cria-se, faz-se a guerra para vender a paz do arrego, a paz da propina e a paz do cemitério. Ou tem coragem de mexer nisso, porque dá para resolver, ou nós vamos continuar reféns dos falsos discursos moralistas com a matança na esquina. Troque 3 cadáveres por um milheiro de tijolo, troque 3 cadáveres, né, por um pedaço de rua asfaltada. Essa é a dimensão cínica, patética, que está se fazendo aqui, esquentando a chapa, não está produzindo segurança nenhuma, está gerando cálculos de proteção, porque o fundamento das lógicas corruptas de proteção é a ameaça. A vida é a moeda de troca, tá certo? E nisso o policial do bem está lá também morrendo de barato, tá? Está morrendo de barato, como eu falei aqui. O sujeito é um zumbi de patrulhamento, né? Tem a carteira dele de polícia e tem um atestado de óbito que mais cedo ou mais tarde vai chegar, porque ele vai ser vitimado ali. Né, nas lógicas de vingança e vendetta, de reacomodação da economia criminosa, da redistribuição dos territórios por esses grupos criminais. Como eu disse, 60% hoje do território na cidade do Rio de Janeiro é de grupos aliancistas, de grupos corruptos. São governanças criminais, né, em parceria com o governo policial autônomo, né, corrupto, e que está dentro da polícia, sabotando a polícia militar, sabotando a polícia civil. Tá certo? É disso que estamos falando. Polícia é uma ferramenta importante na democracia, quando usada para fins particulares, para fins corporativistas, para a produção de chantagens, disputa de poder, prestígio, chantagem e voto. Por isso peitam o Ministério Público, peitam o STF, peita a sociedade, tá certo? Tá todo mundo ali trabalhado no estatuto dominado, como já dizia o funk no Rio de Janeiro. Então, nosso problema é político e a nossa solução é política. É disso que tem que ficar claro aqui. Jaqueline, infelizmente nosso tempo já está aqui terminando, mas eu quero inclusive que você volte para a gente falar a respeito dessa solução política que é tão necessária e ainda mais para ser discutida justamente nesse processo eleitoral. Muito obrigado pela sua participação, Jaqueline. Até a próxima. Vocês, espero que a gente, de fato, retome, pegue a polícia de volta, o poder de polícia da sociedade, a polícia nos pertence, polícia matadora, policial matador,
produz polícias fracas, usa a polícia para seus interesses econômicos, particulares, eleitoreiros, pessoais. É disso que se trata, a gente já conhece essa história e já sabemos como resolver. Né? Não tem novidade nenhuma e nem custa tanto assim. Né? É só usar a caneta com tinta, a caneta Bic com tinta e voltar a governar. Né? Porque agora ele virou, o governador nada mais é do que um ventríloco, né? Um biruto de posto de gasolina, né? que está vendo a oportunidade de continuar. Está todo mundo se dando bem aí, ninguém quer perder a bocada, entendeu? Dos esquemas de corrupção no Rio de Janeiro. Tá certo? Obrigado, Jaqueline. Conversamos aqui com a antropóloga, cientista política, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.